A doença de Alzheimer foi descrita pela primeira vez em 1906. Atualmente se reconhece que ela evolui em 3 fases. A primeira fase é a fase assintomática, onde o paciente não apresenta qualquer sintoma e dura de 15 a 20 anos. A segunda fase é a fase de comprometimento cognitivo leve. Nessa fase, os sintomas são pouco intensos e não interferem no dia a dia do paciente. A terceira fase é a fase de demência. Nessa fase, o comprometimento cognitivo já é bem mais importante e traz bastante impacto para a rotina e para o dia a dia do paciente. A doença pode evoluir de forma típica ou de forma atípica. Na forma típica, o sintoma predominante é o sintoma de memória, são as queixas de memória. Isso habitualmente se apresenta como repetir a mesma pergunta várias vezes ao dia, esquecer de pagar contas, fazer o mesmo comentário, ligar várias vezes para a mesma pessoa como se estivesse contando um assunto pela primeira vez. Além dos sintomas de memória, outros sintomas também podem aparecer na forma típica, como sintomas de linguagem, sintomas de percepção visual, de habilidades visoespaciais, mas o sintoma dominante são os sintomas de memória. Nas formas atípicas, o quadro habitualmente começa por uma outra queixa que não seja a queixa de memória. São reconhecidas 3 formas atípicas. A primeira delas é a variante afásica, onde o paciente começa a apresentar dificuldades de linguagem, geralmente dificuldades para se expressar. A segunda forma é a forma que é conhecida como variante posterior, onde os sintomas são mais complexos e envolvem capacidade de perceber o espaço e de interagir com o espaço. A terceira forma é a forma comportamental, onde os sintomas que dominam são os sintomas referentes ao comportamento do paciente, que pode ser desinibição, pode ser, pelo contrário, apatia. O importante é que seja a forma típica ou atípica, com o surgimento dos primeiros sintomas, se procure o mais rápido possível o seu médico. Isso vai permitir que se faça um diagnóstico precoce e também se inicie um tratamento da forma mais adequada possível.